Então fala galera, estamos aí para a nossa parte número 6, aí, nossa parte número 6.2, né, da aula. Então vamos dar continuidade aí no material, pessoal. Nós vamos ver agora expressions, expressões. Então pessoal, sabe que a gente aprendeu o verbo to take, né, o verbo to take que a gente vê com o sentido de pegar, tomar e levar, né, que eu falei para vocês que o sentido mais recorrente é o verbo no sentido de levar. Ele também, pessoal, tem bastante expressão, né? A gente aprendeu a primeira expressão na aula passada, que é to take the test, né? To take the test ou to take the exam, né? The exam. Então é fazer a prova. Mas tem outras expressões com o verbo to take, tá, pessoal? Por isso que muitas vezes não dá para traduzir ao pé da letra, né? Traduzir realmente o que você está lendo. Tem que entender mesmo o sentido. Outras expressões aqui. Opa, desculpa, pessoal. Outras expressões aqui. Como que se fala pegar o ônibus? To take the bus. To take the bus. Take the bus. Pegar o ônibus. Tá? Take the bus. Como que é pegar um táxi? Ele pode falar take a cab or take a taxi. O cab e táxi significam um táxi, tá, pessoal? Take a cab ou take a taxi. Pegar um táxi. Aí, take the test, fazer o teste, né? Como eu falei. E aqui, ó, take the medicine. Take the medicine, tomar o remédio. Take the medicine, tá? E take classes. Take classes, ter aulas, tá? Então não é to have classes, é to take classes, ter aulas, tá? Então, ter aulas, take classes, take medicine, tomar remédio, take test ou take the exam, fazer a prova, take a cab ou take a taxi, pegar um táxi, take the bus, pegar o ônibus, tá bom? Vamos aqui do lado direito aqui, pessoal. Agora, noon significa meio-dia, tá, pessoal? Noon, meio-dia, tá? E night é noite, como a gente já aprendeu. Agora, at noon, se você falar at noon, ao meio-dia. Então, at noon, ao meio-dia. E at night é à noite, como a gente já tinha aprendido nas aulas passadas, tá bom? Lembre-se que at noon, ao meio-dia. Algumas expressões aqui, mais um phrasal verb, pessoal, que a gente está aprendendo. A gente vai ter uma aula específica só de phrasal verbs, tá? Que a gente vai aprender vários e vários, para os mais importantes, assim, né? A gente sempre vai estar aprendendo phrasal verbs. E aqui a gente já aprendeu até agora, né? Phrasal verbs que a gente já aprendeu é o to go out, que é o phrasal verb sair, né? Só recapitulando, pessoal, phrasal verbs é quando você tem um verbo e uma preposição. Então, out quando você tiver um verbo e tipo o verbo a preposição, né? Out, in, up, down, isso é tudo preposição. Então, to go out significa sair. Na última aula eu fiz uma expressão que eu falei to turn in. To turn in é entregar, tá? O verbo to turn é o verbo virar, né? Virar. Ele sozinho é virar. Agora, to turn in, ele significa entregar. Então, vocês podem ver que o phrasal verbs, muitas vezes, ele não significa uma coisa completamente diferente do que o verbo principal é. Então, to turn é virar. To turn in é entregar, tá? Então, o phrasal verbs, ele pode ter... Aqui não é que nem o go out, tipo go, to go, ir. Out, sair. Então, faz sentido, né? Só que os phrasal verbs nem sempre fazem sentido, tá, pessoal? Você tem que entender mesmo como uma nova palavra. Não tem que tentar entender, eu sei o que é turn, só porque tem in vai ficar coisa. Tem vezes que vai conciliar, né? Como to go out, que é sair. Mas tem vezes que não, como to turn in, virar, aqui é virar. E o to turn in é entregar. Tipo, entregar uma prova para a professora. Entregar, entendeu? Então, nunca pode esquecer. Agora a gente vai aprender o phrasal verb to get up. To get up. O verbo to get, ele é um verbo específico que a gente vai falar dele mais pra frente, tá, gente? Tá? Eles têm vários significados. O verbo to get, ele é igual o verbo tomar em inglês. Assim, não que significa tomar. Estou dizendo que ele é igual porque ele tem vários significados, né? Tomar em inglês, a gente pode tomar água, a gente tomar uma decisão, pode tomar as dores de alguém. Entendeu? Então, esse tomar aqui no português tem vários significados. O to get é como se fosse tomar, ele tem vários significados. A gente vai trabalhar com ele numa aula específica, tá? Mas já lembra como que é o phrasal verb, tá? Como o phrasal verb é uma palavra, a gente tem que pensar no phrasal verb como uma palavra. Então, aqui, ó, to get up significa levantar. To get up. Levantar. Opa.
levantar. To get up, tá? Levantar, não levantar. Levantar, tá, gente? Então, to get up é levantar. O to get é um verbo que a gente vai aprender ele sozinho. Mas o to get up significa levantar. Esses dois juntos. Get up é levantar. Tá bom? Vamos continuar aqui. Como que você pergunta a hora, né? Para perguntar a hora, what time is it? What time is it? Que horas são? What time is it? What time is it? Tá bom? Que horas são? Aqui, let's go. Let's go. Let's go significa vamos. Vamos, let's go. Vamos ir. Você pode falar let's work. Vamos trabalhar. Let's study. Vamos estudar. Let's eat. Vamos comer. Entendeu? É vamos fazer alguma coisa. Colocar let's go é vamos ir. Let's work, vamos trabalhar. Let's, entendeu? Let's significa vamos. Let's. Desse jeito que tá aqui, tá? Let's. Como que você fala que não sabe? Ou sei lá, né? É o verbo to know, né? O verbo to know com o auxiliar dele, ó. I don't know. Eu não sei. I don't know. Se for ele não sabe, he doesn't know. O auxiliar do he, she, it, né? O doesn't, né? De negação. He doesn't know. Perfeito? Aqui nós temos take your time. Take your time. Take your time significa tome seu tempo, leve seu tempo. Tipo, quando a pessoa está demorando muito e ela está achando que está sendo incômodo, fala, não, leva o tempo que precisar aí para terminar a sua atividade. Take your time. Take your time. Entendeu? Vamos lá. Take out. Take out é um outro phrasal verb, pessoal. Take out significa levar, né? To take out, por exemplo. Vamos lá. Então tem uma comida, né? I need to take out. Eu estou no restaurante. I want this food to take out. I want this food to take out. Para levar. Para levar, né? Tipo, no sentido de ser comida. Para comer aqui ou para levar. To take out. Para levar. Tá? Levar. Para levar. Para comer aqui ou para levar. Perfeito? Aqui, by tomorrow. By tomorrow. Isso aqui não é by de tchau, tá, pessoal? É o by do até. Então, até amanhã. Como se fala até amanhã? By tomorrow. Até amanhã. By tomorrow. E aqui nós temos o by, né? Aquele by para falar até o horário. By 10. By 10. Até as 10. Então, por exemplo, I need to finish my work by 10. Eu preciso, I need to finish. O verbo to finish, pessoal, é o verbo terminar ou finalizar, tá? O verbo to finish é o verbo terminar e o verbo finalizar. I need to finish my work by 10. Tá bom? Terminar ou finalizar. Então, vão anotando todos os verbos novos que eu vou falando, tá, gente? Então, aqui, ó. By the time I go. By the time I go. Então, até a hora que eu for. By the time I go. Tá? Então, por exemplo, eu posso falar assim, ó. By the time I go, you need to finish your homework. Então, até a hora que eu for, você precisa terminar sua lição de casa. Your homework. Perfeito? Uma expressãozinha, tá, gente? Outras expressões aqui. You are late. You are late significa você está atrasado. You are late, tá? You are late. E outra aqui. You are on time. Então, você está na hora. Então, ó, you are late, você está atrasado. You are on time, você está na hora, tá? Perfeito, pessoal. Aqui é mais uns usos, né, do at, que a gente já tinha aprendido, ó. At home, só usa at home, em casa. At church, na igreja, né? A gente aprendeu. At work, no trabalho. Tá bom? Outra coisa aqui, ó. Aqui do lado direito, ó. At school, na escola, somente usa o at. Eles estão naquela regrinha que a gente aprendeu. Outra coisa que você pode falar, se você quiser falar, tá em paz, né? Eu estou em paz. Você está at peace. At peace, em paz. E se você está em guerra, at war. At war. Tá, pessoal? Vamos aqui, ó, agora continuar. Se você quiser falar que está na porta, na porta, pessoal, ele já foge da regrinha. Então, ali é at the.
At the door, na porta, na janela. At the window. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Agora vamos aprender como se fala as horas, pessoal. As horas, certo? A gente viu a questão de como se pergunta as horas. Aqui, ó. Cadê? Onde está aqui? Aqui, ó. Desculpa, gente. Aqui, ó. What time is it? Que horas são? Como que você responde as horas, né, pessoal? Alguém vai perguntar what time is it? Ou você pergunta what time is it? Você vai responder it's. Tem que sempre usar esse it's. Esse it's significa são, né? São ou é. Então, it's são 1 o'clock. São 1 hora, tá? O o'clock, pessoal, como eu falei para você, sempre quando tiver um apóstrofo ele está contraindo alguma coisa, o'clock significa on the clock. On the clock. Tá? Então ele, tá? Ele contrai o the, coloca um apóstrofo, contrai o N também, o'clock. É on the clock, então no relógio, tá? 1 hora no relógio. Esse o'clock você só tem que usar, pessoal, quando a hora for exata, tá? 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, não quando for quebrada. 15, 30, 45, não pode usar quando for quebrado. O o'clock é só quando for hora fechada, tá? Então, what time is it? It's 1 o'clock. Só falar um número. 1 o'clock. It's 1 o'clock. What time is it? It's 2 o'clock. It's 2 o'clock. What time is it? It's 3 o'clock. Entendeu? Hora fechada, você fala o'clock, tá? Só com hora fechada. Agora vamos aprender como que é a hora quebrada. Hora quebrada, pessoal, é só você falar o primeiro número, depois o segundo. What time is it? It's 4:15. It's 4:15, tá? Você tem duas formas de falar quando for hora quebrada. A primeira coisa que vocês já botam assim, né? Já aprende, né? É você fala os dois primeiros números, ó. It's 4:15. O primeiro número, depois o segundo. Normal, a forma mais fácil de falar é essa. Mas se você, aí você tem outra forma, um pouco mais complexa. Como que é? Quando for 4:15 ou qualquer hora e 15, né? 15, você pode falar assim, ó. E 15, tá, gente? Tá? Qualquer hora do relógio, qualquer hora e 15. Você vai falar It's 4:4, tá? Então, quarter é 1/4. Então, 1/4 passados das 4, né? Da hora aqui, ó. E se for 5:15, it's a 5:15. E se for 7:15, it's a 7:15. Então, é uma quarta, que é um quarto, né? 1/4 da hora que está passando, que é 4. It's a 4:4, tá bom? Perfeito, pessoal? Próximo aqui, ó. Quando for e meia, né? A hora e meia e 30. Muito fácil. Ou você fala os dois números, que é a forma mais fácil. It's 5:30, normal. Ou você tem uma segunda forma, que é It's 5:30. Por exemplo, metade passado das 5. It's 5:30. Perfeito, pessoal? Perfeito? E quando for e 45, né? 45. Então, vamos imaginar que aqui é 4:45, vai. 4:45. Você vai falar assim, ó, você tem duas formas. Você pode falar It's 4:45, como eu te ensinei, a questão do falar os dois primeiros números. It's 4:45. Ou você pode falar It's a quarter, 1/4, to 5. Tá bom, pessoal? Então tem duas formas. Ou você fala para todos os números da hora, você pode falar assim, só os dois números. Ou quando for 15, você fala It's a quarter past a hora, né? It's a quarter past 4. E quando for 45 é It's a quarter to 5. Então é 1/4 para a hora seguinte, né? Às 5. Então aqui, ó. Tá bom? Então, em toda hora que for 45, tu pode falar assim, a quarter to 5. E quando for qualquer hora e 15, você fala it's a quarter past, tá? Past. E o horário que tá passando, mas na hora exata, tá? It's a quarter past 4, tá? Quando for 45, você vai falar a quarter para a hora seguinte, porque falta mais para chegar falta pouquinho, né? 1/4 só, 15 minutos. 1/4, pessoal, a quarter são 15 minutos, tá?
Então, it's a quarter to 5, ou seja, faltam 15 minutos para 5, né? E aqui, it's a quarter past 4, são 15 minutos, a quarter, passados das 4, entenderam? E quando for 5 e meia ou qualquer hora e meia, tu vai falar os números normais, it's 5:30, ou it's half past 5, né? Half, metade, né? Não é metade? 30 não é metade de uma hora, que é 60? Então, half past 5, metade passados da hora, 5. Tá bom? Outra forma, pessoal. E quando faltar 10 minutos para uma hora, aqui, ó, que nem tá aqui, para qualquer hora que for que faltar 10 minutos, tu tem duas formas. Ou tu fala os dois números, it's 6:50, aqui, ó, it's 6:50. Ou você pode falar, it's 10, ó, não falta 10 minutos para chegar na 7, it's 10 to 7. Faltam 10 para 7, tá bom? Outro detalhe, pessoal, vamos lá. No inglês, no horário do inglês, não existe o sistema de 24 horas igual no Brasil. Por exemplo, aqui a gente tem 13 horas, 14 horas, 15 horas. Não tem. Nos Estados Unidos, assim, no inglês é só do 1 ao 12. 1 ao 12 só. A única coisa que define se é da tarde ou da manhã é AM, que é anti-meridian, para manhã, e PM. PM, que é post-meridian. Então, vai ficar assim, normal. Então, por exemplo, se eu falar 3 p.m., tá? É 3 da tarde. Se eu falar 3 a.m., é 3 da manhã. Entendeu? Tá bom, pessoal? Então, a.m. é da manhã e p.m. é da tarde, tá? Aqui você também pode falar nas horas, né? Por exemplo, what time is it? Tu pode falar it's 1 p.m., ou seja, 13 horas, né? 1 da tarde. It's 1 p.m. Ou it's 2 a.m., são 2 da manhã, tá? Você pode falar também it's 1 a.m., de vez de falar o'clock, qualquer hora aqui você pode colocar o a.m. ou o p.m., tá? Então, principalmente se você estiver falando com uma pessoa de um outro país, você tem que especificar, né? É bom especificar se é p.m. ou a.m. Então, vamos pensar, tô pensando, conversando com uma pessoa do Japão. Aí eu falo, aí a pessoa pergunta, what time is it? What time is it there? Por exemplo, what time is it there? Que horas são aí? What time is it there? Que horas são aí? Eu falo, it's 4:15 p.m. São 4:15 da tarde. Ou it's 4:15 a.m. 4:15 da manhã. Entendeu? Você pode incluir esse AM e PM para poder especificar, né, o horário quando estiver conversando com alguém. Se você estiver na rua, por exemplo, eu já estou nos Estados Unidos, e a pessoa pergunta, olha, tu não precisa colocar PM ou AM, né? Porque a pessoa já tem noção de que tá à tarde ou que tá de manhã, de madrugada, né? Mas agora, falando com outras pessoas de outro país, é importante acrescentar, tá? Tá bom? Então, AM para o período da manhã e PM é o período da tarde, tá? Nos Estados Unidos não tem o sistema de 24 horas, é só do 1 ao 12. É o AM e o PM que identifica a hora, tá? E aqui que eu expliquei para vocês, né? Ó, 6:45, it's a quarter, então 15 minutos, it's a quarter to 7, tá? Tá bom, pessoal? É a quarter, tá, pessoal? Não é a quarter não, tá? É a quarter. Tá bom? It's a quarter to, se for 45, e a quarter past, se for 15, a hora e 15, né? Perfeito? Vou voltar aqui para o material. Agora vamos ver mais algumas partes de grammar, tá? Você também pode perguntar at what time, quando você quiser perguntar algum horário específico que alguma coisa acontece, né? Ó, at what time do you study? Tá? Tu pode perguntar só what time ou at what time, tá, pessoal? Então vamos lá. What time do you study? Que horas você estuda? Ou what time do you work? Ou aqui, ó. What time do you study? What time does she work? What time does she work? Aí como que você responde? Ó, aqui, ó. At what time ou what time do you work? Aí, I work at 8 o'clock ou 8 a.m. Entendeu, pessoal? Então você tem que usar o at. O at é aquele as, tá? O as.
O at ele tem vários usos, pessoal, tá? Ele pode falar de local, and, no, e agora outro uso que a gente está aprendendo é as, então para falar de hora. O outro, pessoal, aqui é para você responder a hora. What time is it? It's. O it's é para você responder que horas são. Ah, que horas são? What time is it? It's 2 o'clock. Esse aqui é para você responder que horas específicas algo acontece, né? Você trabalha, você estuda, você vai para tal lugar. Então, at what time ou somente what time do you study? Aqui, ó, I study at 8 o'clock. Tem que usar o at para significar esse as, tá? What time do you sleep? I sleep at 12 a.m., né? 12 a.m. é meia-noite. Eu durmo às meia-noite, tá? Perfeito, pessoal? Então, aqui é quando você, para usar o at, é quando algo acontece. Aqui, ó. What time do you study? I study at 3 p.m. Eu trabalho às 3 da tarde. Eu estudo às 3 da tarde. What time does she work? Aí eu falar she works, porque aqui é a afirmação, tem que usar o s. She works at 4 a.m. Ela trabalha às 4 da manhã, tá? Entendeu? At tem que usar o at porque é as, que é o horário específico que acontece. Tá bom, gente? Agora a gente vai para nossos exercícios, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Number one. I prefer salad. I prefer salad. Eu prefiro salada. I prefer beans. I prefer beans. Eu prefiro feijão. I prefer the country. I prefer the country. Então, pode ser eu prefiro o país ou eu prefiro o interior. I prefer fruit. I prefer fruit. Eu prefiro fruta. Ó, pergunta aqui, né? Ó. Do you live here? Do you live here? Você mora aqui? Do you live downtown? Do you live downtown? Você mora no centro da cidade? Então, quando é no centro da cidade, não usa nada, né, pessoal? Do you live downtown? Você mora no centro da cidade? Do you live with Jim? Do you live with Jim? Você mora com Jim? Do you live by yourself? Do you live by yourself? Você mora sozinho? They want to open the door. They want to open the door. Eles querem abrir a porta. They want to open the window. They want to open the window. Eles querem abrir a janela. They want to open the store. They want to open the store. Eles querem abrir a loja. They want to open the book. They want to open the book. Eles querem abrir o livro. Aqui, ó. Number 4, né, pessoal? Número 4. Quando alguma coisa acontece, tem que usar o at. Um horário específico que acontece, ó. I close the office at 6. Ou at 6 o'clock. I close the office at 6 o'clock. Eu fecho a loja às 6 horas. Você pode colocar PM ou AM também para poder especificar se é a tarde da manhã, né? I close the office at 6 a.m. ou at 6 p.m., tá? I close the store at 6 a.m. Aqui é I close the office at 6 a.m. ou at 6 p.m. ou at 6 o'clock. Eu só vou colocar o clock. Mas provavelmente é PM, né, pessoal? Que é 6 da tarde, né? Que é normalmente quando fecha as lojas, tá? I close the office at 6 p.m. ou at 6 o'clock. I close the store at 6 p.m. I close the store at 6 p.m. ou I close the store at 6 o'clock. Eu fecho a loja às 6. Aqui, I close the office at 6 p.m., né? Ou at 6 o'clock. Eu fecho o escritório, tá? Desculpa, eu falei loja, né, pessoal? I close the office at 6 o'clock. Eu fecho o escritório. E aqui, I close the store at 6 o'clock. Eu fecho a loja. I close the book at 6 o'clock. I close the book at 6 p.m. Eu fecho o livro às 6. I close the door at 6 p.m. I close the door at 6 o'clock. Eu fecho a porta às 6. Do you want to take the tickets? Do you want to take the tickets? Você quer levar os bilhetes ou as passagens? Do you want to take the boys? Do you want to take the boys? Você quer levar os meninos, né? Do you want to take the boys? Você quer levar os meninos? Do you want to take the apple? Do you want to take the apple? Você quer levar a maçã? Do you want to take the car? Do you want to take the car? Você quer levar o carro? 6. I want to take the test. I want to take the test. Aqui já é a expressão. Eu quero fazer a prova. You got to take medicine. You got to take medicine. Então, o got, pessoal, sempre que a gente aprendeu, ele é a mesma coisa que o verbo to have. É você ter, tem. You got to take the medicine. Or you got to take medicine. Você tem que tomar o remédio. To take medicine é tomar o remédio. They want to take a taxi. They want to take a taxi. Eles têm que pegar um táxi.
We want to take a bath. We want to take a bath. Outra expressão, pessoal, to take a bath é tomar um banho. Pode falar take a bath, que é tomar um banho de banheira. E to take a shower, que é tomar um banho de chuveiro, tá? To take a bath e to take a shower. Tem bastante expressão com o verbo to take. 7. I have 11 books. I have 11 books. Eu tenho 11 livros. I have 11 children. I have 11 children. Eu tenho 11 crianças, 11 filhos. I have 11 pears. I have 11 pears. Eu tenho 11 peras. I have 11 eggs. I have 11 eggs. Eu tenho 11 ovos. 8. I see 45 bananas. I see 45 bananas. Eu vejo 45 bananas. I see 45 apples. I see 45 apples. Eu vejo 45 maçãs. I see 45 dogs. I see 45 dogs. Eu vejo 45 cachorros. I see 45 cats. I see 45 cats. Eu vejo 45 gatos. 9. She needs 215 tickets. She needs 250 tickets. Ela precisa de 250 bilhetes ou passagens. She needs 215. Desculpa, não é 250 não. 215, tá? She needs 215 tickets. Ela precisa de 215 bilhetes ou passagens. She needs 215 tickets. She needs 215 numbers. She needs 215 numbers. Ela precisa de 250 números. She needs $215. She needs $215. Ela precisa de $215. Tá? She needs 215 numbers. Ela precisa de 215 números. She needs 215. Pode falar 215 ou pode falar 215 do direto, tá, gente? She needs 215 verbs. She needs 215 verbs. Ela precisa de 215 verbos. 10. I already speak English. I already speak English. Eu já falo inglês. I already know your name. I already know your name. Eu já sei o seu nome. I already know how to write. I already know how to write. Eu já sei como escrever ou eu já sei escrever. It's already 10 o'clock. It's already 10 o'clock. Já são 10 horas. I usually work until 8. I usually work until 8. Eu geralmente trabalho até as 8. Então, é aquele until, né? Que ela trabalha, quando der 8 horas ela para. Eu geralmente trabalho até as 8. I usually sleep until 8. I usually sleep until 8. Eu geralmente durmo até as 8. I usually play until 8. I usually play until 8. Eu geralmente jogo, toco, brinco até as 8. I usually study until 8. I usually study until 8. Eu geralmente estudo até as 8. I work until 3. I work until 3. Eu trabalho até as 3. I sleep until 3. I sleep until 3. Eu durmo até as 3. I play until 3. I play until 3. Eu geralmente toco, jogo, brinco até as 3. I study until 3. Eu estudo até as 3. I study until 3. We need the book by noon. We need the book by noon. Então, aqui é prazo, hein, gente? Aqui é até de prazo. Então, nós precisamos do livro até meio-dia. Então, por exemplo, eu não preciso do livro agora, mas até meio-dia, tá? Até meio-dia é o prazo, tá? Até meio-dia, depois de meio-dia eu vou precisar, entendeu? Vai acontecer alguma coisa, eu vou precisar, tá? We need the book by noon, tá, pessoal? Então, continuando aqui. We need the book by this afternoon. We need the book by this afternoon. Nós precisamos do livro até esta tarde. We need the book by this afternoon. We need the book by the time I go. We need the book by the time I go. Então, nós precisamos do livro até a hora que eu for. We need the book by the time I go. We need the book by tomorrow. We need the book by tomorrow. Nós precisamos do livro até amanhã. Aqui, he studies, then he works. He studies, then he works. Então, ele estuda, então ele trabalha. Então, pessoal, só um detalhe. O then, ele não é um então de consequência. Por exemplo, que essa sentença depende dessa. O then é só um depois. Tá? É uma coisa que tu pode falar aleatória. Só aquele depois daí não significa que essa sentença tem que fazer sentido, que é totalmente ligada com essa. Tanto que você pode ver aqui, ó. He studies, then he works. Ele estuda,
então ele trabalha. O que, que tem a ver uma coisa com a outra? O fato dele estudar não significa que ele trabalha. Mas o then é só para dizer que você pode continuar a frase, tá? Que você pode dar uma conexão. Então, tal. Pode falar outra coisa, outra sentença, tá? Não significa que essa sentença tem ligação com essa, tá? Então, he studies, then he works. Ele estuda, então ele trabalha. He studies, then he plays. He studies, then he plays. Ele estuda, então ele joga, brinca ou toca. He studies, then he sleeps. He studies, then he sleeps. Ele estuda, então ele dorme. He studies, then he reads. He studies, then he reads. Ele estuda, então ele lê. 15. Agora o modal verb can. Repare, pessoal, é direto a conexão e não tem que ter to entre os dois. She can work with us. She can work with us. Ela pode trabalhar conosco. Ela pode trabalhar com nós. Tá? E repare que o can não tem S, tá, gente? Ele é um modal verb. Apesar de estar usando he, she, it, é a mesma coisa. O can é igual para todos. She can study with us. She can study with us. Ela pode estudar conosco. She can play with us. She can play with us. Ela pode brincar, tocar, jogar conosco. She can live with us. She can live with us. Ela pode morar conosco. Aqui. You can't study here. You can't study here. Então, o can't na forma negativa. A mesma coisa, conecta direto. You can't study here. Você não pode estudar aqui. You can't work here. You can't work here. Você não pode trabalhar aqui. You can't live here. You can't live here. Você não pode morar aqui. You can't sleep here. You can't sleep here. Você não pode dormir aqui. Vamos aqui. 17. I want some windows. I want some windows. Eu quero algumas janelas. I need some new windows. I need some new windows. Eu preciso de algumas janelas novas, tá? I like some city windows. I like some city windows. Eu gosto de algumas cidade janelas. City windows. City windows. Não, aqui tá errado. I like some windows, tá? I like some windows. Eu gosto de algumas janelas, tá? I have some small windows. I have some small windows. Eu tenho algumas janelas pequenas, tá? Então, aqui new, novas. Aqui some algumas, tá? Algumas janelas. Isso aqui era algum adjetivo. Isso aqui é, por exemplo, I like some new... Não, já tá aqui. Quero um adjetivo. Vamos colocar big aqui. I like some big windows. I like some big windows. Eu gosto de algumas janelas grandes, tá? Aqui, ó, agora a pergunta tem que usar o N. A afirmação é o some, para algumas. Para você perguntar é o N, ó. Do you want any letters? Do you want any letters? Você quer algumas cartas? Do you need any apples? 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 Você precisa de algumas maçãs? Do you have any time? Do you have any time? Você tem algum tempo? Do you see any girls? Do you see any girls? Você vê algumas garotas? E quando for negar, você também tem que usar o N, mas o N vira como sentido agora de nenhum, de nada. I don't want any letters. I don't want any letters. Eu não quero nenhuma carta, tá? Eu não quero nenhuma carta. I don't need any apples. I don't need any apples. Eu não preciso de nenhuma maçã. Apesar de que aqui está no plural, quando a gente vai traduzir para o português, não tem como colocar nenhum apples, né? Nenhuma maçãs. Fica sem sentido, né? Então é nenhuma maçã. Mas no inglês fica no plural, né? O N, né? I don't have any time. I don't have any time. Eu não tenho nenhum tempo. 20. Aqui, ó, agora o uso do no, pessoal. O no, ele significa também nenhum ou nada, né? Então aqui, ó. I have no friends. I have no friends. Eu tenho nenhum amigo. Tá? Então, repare que a frase, pessoal, ela tem que começar no afirmativo, depois o N ele vira negativo. Você não pode falar I don't have no friends, que nem tá aqui, ó. I don't e depois usa o N. Você só pode usar o negativo se você for usar o N. Se você for usar um no, a frase tem que começar positiva e só usar o no para anular a positividade, porque o no ele já faz a negatividade sozinho, tá? Então aqui, ó, they eat any apples. They eat any apples. Eles não comem nenhuma maçã, tá? Ou você pode começar positivo, ó. I have no friends. Eu tenho nenhum amigo. They eat any apples. Eles comem nenhuma maçã, tá? You can see any birds. Aqui já está positivo, então, ó. You can see no birds. You can see, aqui, ó. You can see no birds. You can see no birds. Você pode ver nenhum pássaro, entendeu?
Aqui não, aqui começa com negativo e continua negativo. Ó. I don't want any letters. Eu não quero nenhuma carta. Aqui é I have no friends. Então, eu tenho nenhum amigo, tá? Então, aqui já começa negativo e você usa o N. Se começar positivo, tem que usar o no para anular, entendeu? 21. 21. I have less children. Eu tenho menos crianças. I have less children. Eu tenho menos crianças. He reads less books. He reads less books. Ele lê menos livros. We need less money. We need less money. Nós precisamos de menos dinheiro, tá? I need 22. I need more time. I need more time. Eu preciso de mais tempo. He sells more books. He sells more books. Ele vende mais livros. She studies more in the morning. She studies more in the morning. Ela estuda mais de manhã. Agora aqui descendo quantidade. He drinks much coffee. He drinks much coffee. Então, much, porque é uma coisa incontável, né? Café. A gente não conta café. A gente conta garrafas de café. A gente não conta o café em si. Então, ele é incontável. He drinks much coffee. He drinks much coffee. Ele bebe muito café. He eats much rice. He eats much rice. He eats much rice. Ele come muito arroz. She sells much meat. She sells much meat. Ela vende muita carne. They take much time. They take much time. Eles levam muito tempo, tá? E aqui de número aqui é o many para coisas contáveis, pessoal. I have many friends. I have many friends. Eu tenho muitos amigos. They eat many apples. They eat many apples. Eles comem muitas maçãs. You can see many birds. You can see many birds. Você pode ver muitos pássaros. We know many neighbors. We know many neighbors. Nós conhecemos muitos vizinhos. Então, agora vamos ver o a lot of, que pode substituir os dois, né? Se eu posso falar aqui, ó, de vez de falar much, eu posso usar o a lot of. He drinks a lot of coffee. He drinks a lot of coffee. Ele bebe muito café. O a lot of pode substituir os dois. I have a lot of friends, tá bom? Então, ó, he drinks a lot of coffee, ó. He drinks a lot of coffee. Ele bebe muito café. He eats a lot of apples. He eats a lot of apples. Ele come muitas maçãs. She sells a lot of meat. She sells a lot of meat. Ela vende muitas carnes. Ela vende muita carne, né? They see a lot of birds. They see a lot of birds. Eles veem muitos pássaros. 26. I read few books. I read few books. Eu leio poucos livros. He writes few letters. He writes few letters. Ele escreve poucas cartas. We have few chickens. We have few chickens. Nós temos poucos frangos. It needs few friends. It needs few windows. It needs and West, né? It needs few windows. It needs few windows. Precisa de poucas janelas. He drinks a little beer. Então, a little é um pouco para coisas incontáveis, tá, gente? He drinks a little beer. He drinks a little beer. Ele bebe, aqui aí o few é poucos, tá? Para coisas contáveis, ó. Books, letters. I read I read few books. I read few books. Eu leio poucos livros. He writes few letters. Ele escreve poucas cartas. We have few chickens. Nós temos poucos frangos. It needs few windows. It needs few windows. Precisa de poucas janelas. Agora aqui é pouco para coisas incontáveis. Tá? He drinks a little beer. He drinks a little beer. Ele bebe um pouco de cerveja. We want a little juice. We want a little juice. Nós queremos um pouco de suco. I need a little time. I need a little time. Eu preciso de um pouco de tempo. They have a little rice. They have a little rice. Eles têm pouco arroz. Então, tudo que está aqui é tudo incontável, tá, gente? Beer, juice, time, rice. I sleep until noon. I sleep until noon. Eu durmo até meio-dia. He works until noon. He works until noon. Ele trabalha até meio-dia. We get up. Olha aqui o phrasal verb. We get up at noon. We get up at noon. Nós levantamos ao meio-dia. They have lunch at noon. They have lunch at noon. Eles almoçam ao meio-dia. I work at night. I work at night. Eu trabalho à noite.
He studies at night. He studies at night. Ele estuda à noite. They play at night. They play at night. Eles brincam, tocam, jogam à noite. I can't see at night. I can't see at night. Eu não posso ver à noite. Próximo aqui. I need to get up. I need to get up. Eu preciso levantar. They can't get up. They can't get up. Eles não podem levantar. I sleep, then I get up. I sleep, then I get up. Eu durmo, depois eu levanto. It's time to get up. It's time to get up. É hora de levantar. Agora aqui é a hora. What time is it? It's 7:15 here. It's 7:15 here. São 7:15 aqui. 7:15. It's 7:15 at that country. It's 7:15 at that country. Tá? São 7:15 no interior. Que é no interior, tá, pessoal? Então aqui, ó. At that country. At the country é no interior. Agora, in the country é no país, tá? Então, para falar no país, tem que falar in the country, tá? Aqui é no país, tá? No país e aqui é no interior. Interior, tá? Muito importante isso, tá, pessoal? A preposição aqui, ó, muda o sentido, que é no país, que você fala no país, in the country, e no interior. Vamos lá? Vamos lá, continuando aqui. Então, it's 7:15 in the morning. It's 7:15 in the morning. São 7:15 de manhã, tá? São 7:15 de manhã. Você pode também falar it's a 7:15 in the morning. It's a 7:15 in the morning, tá? It's 7:15 now. It's 7:15 now. São 7:15 agora. Tá bom, pessoal? Agora, para a gente finalizar, nós temos o texto. Aqui, nossos textos. Então, practice phrases. Praticar frases. Vamos lá para acabar, pessoal? Do you want to work with me today? Sorry, I don't have time. Do you want to work with me today? Sorry, I don't have time. Você quer trabalhar comigo hoje? Desculpe, eu não tenho tempo. I like to speak English with my friends. We study on the weekend. I like to speak English with my friends. We study on the weekend. Eu gosto de falar inglês com meus amigos. Nós estudamos no fim de semana. 3. Do you want to buy my car? No thanks, I already have a car. Do you want to buy my car? No thanks, I already have a car. Você quer comprar meu carro? Não, obrigado, eu já tenho um carro. I don't know where you work. I want to go there tomorrow. I don't know where you work. I want to go there tomorrow. Eu não sei onde você trabalha. Eu quero ir lá amanhã. I need to study for my test tomorrow. What time is it? I need to study for my test tomorrow. What time is it? Eu preciso estudar para o meu teste amanhã. Que horas são? Do you want to go to church with me tomorrow? I don't know. Do you want to go to church with me tomorrow? I don't know. Você quer ir para a igreja comigo amanhã? Eu não sei. I need to speak with the manager of the bank about money. I need to speak with the manager of the bank about the money. Eu preciso falar com o gerente do banco sobre o dinheiro, tá? What do you know about this city? I don't know a lot. What do you know about this city? I don't know a lot. O que você sabe sobre essa cidade? Eu não sei muito. Where do you want to live? I prefer to live here. Where do you want to live? I prefer to live here. Onde você quer morar? Eu prefiro morar aqui. Próximo. I already read magazines in English, but I need to study more. I already read magazines in English, but I need to study more. Eu já leio revistas em inglês, mas eu preciso estudar mais. Do you want to buy my house? I already have a house. Do you want to buy my house? I already have a house. Você quer comprar minha casa? Eu já tenho uma casa. What time do you like to have breakfast? Usually at 7 o'clock. What time do you like to have breakfast? Usually at 7 o'clock. Que horas você gosta de tomar café? Geralmente às 7, ou às 7 em ponto, né? Às 7 horas. I don't know how to close the window. Can you help me? I don't know how to close the window. Can you help me? Eu não sei como fechar a janela. Você pode me ajudar?
I have some books to read tonight. She needs to write many letters. I have some books to read tonight. She needs to write many letters. Eu tenho alguns livros para ler à noite. Ela precisa escrever muitas cartas. How many books do you want to read this week? How many books do you want to read this week? Only about 3. Only about 3. Quantos livros você quer ler esta semana? Somente aproximadamente 3. Somente aproximadamente 3. Tá bom, pessoal? Então essa foi a aula número 6, uma aula bem longa, né, pessoal? Vocês perceberam que tem muito mais exercício? Então é continuar fazendo os exercícios das outras aulas até chegar aqui de novo, pessoal, e praticando, tá bom? E sempre lendo e tentando responder, né, criando sentença com aquelas perguntas que eu deixei para vocês, tá, pessoal? Perguntas e respostas para praticar e deixar mais natural a fala de vocês. E é isso, pessoal, e sempre aprendendo para a gente estar melhorando o nosso inglês. Então, só mais um detalhe antes da gente terminar. A gente aprendeu o verbo to prefer. Lendo ali as sentenças eu vi uma coisa que é bom falar, muito importante. Então, o verbo to prefer é o verbo preferir, né? Preferir. Então, eu prefiro uma coisa, né? Só que normalmente a gente prefere uma coisa do que outra. A gente aprendeu até agora assim, ó. I prefer to eat apples, exemplo. Eu prefiro comer maçãs. Mas e se eu quiser falar, eu prefiro comer maçãs do que uvas? Como que eu falo isso? Então você vai falar, I prefer, normal, ó, to eat apples. Aí você vai falar, to grapes. Então, se você quiser falar, eu prefiro uma coisa do que outra, você vai usar o to, tá, pessoal? Com o verbo to prefer. Então, I prefer to eat apples to grapes. Então, eu prefiro comer maçãs do que, esse to vira do que uvas. Uvas é grapes, tá, pessoal? Então, porque a gente prefere uma coisa do que outra. Então, outra frase, I prefer to live in a house to an apartment. Eu prefiro morar em uma casa do que em um apartamento. Vou colocar aqui. Esqueci do E, tá? I prefer to live in a house to in an apartment. Eu prefiro morar numa casa do que em um apartamento. Tá bom, pessoal? Então aqui, ó, esse to, ele fala do que outra. Tá bom? E outra coisa que eu queria falar para vocês, além do prefer aqui, ó, que o to significa do que, como vocês falam, por exemplo, de uma coisa para outra. Para outra. De para, sabe? De para. Então, por exemplo, eu trabalho, I work, from, aqui, qual é o primeiro horário? From 8 o'clock to 5 o'clock. Então, essa construção de para. Essa construção de para. Então, eu trabalho das 8, origem, das 8 às... Então, isso aqui significa às agora. Às 5. Às 5 da tarde, né? Entendeu, pessoal? Então, essa construção work from significa de origem, para um horário, tá? Perfeito? Por exemplo, eu vou escrever uma frase só para vocês entenderem. I want to increase, melhor. I want to increase. O verbo to increase é o verbo aumentar, tá, pessoal? Vai anotando. I want to increase my English level. Eu quero aumentar meu level de inglês, né? Meu nível de inglês from beginner to advanced. Então, I want to increase my English level from beginner to advanced. Então, eu quero aumentar o meu nível de inglês de iniciante. Então, é de iniciante, que é o que está agora, para avançado. Então, from to é sempre de para. De as, entendeu? Perfeito, pessoal? Uma evolução. Então, essa foi a aula de hoje, pessoal. Bastante conteúdo. Eu sempre vou estar passando bastante conteúdo para vocês.
Aí pro inglês está sempre melhorando. Então, muito obrigado, pessoal. Vejo vocês aí na aula 7. Muito obrigado mesmo por estarem assistindo. Thank you guys. I'll see you in my next video. Bye.